Gravação ativada, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, falaremos um pouco mais sobre os grupos operativos e os chamados grupos terapêuticos, né? E a importância deles, né, do profissional que trabalha com grupos, entender como esses grupos funcionam, né, até por conta mesmo das características existentes em cada um deles. Mas vamos lá. Primeiro, gente, trazendo um pouco dessa distinção, né, eu já falei para vocês sobre a classificação geral dos grupos, eu disse para vocês que os grupos eles podem ser classificados de diferentes formas, né, conforme o tamanho, conforme os participantes, conforme a finalidade, e aí, então, considerando a finalidade do grupo, nós temos basicamente duas formas de classificação, que são o grupo operativo e o grupo terapêutico. Então, como a gente sabe, né, a depender do setting, a depender das pessoas que compõem o grupo, do referencial teórico, do enfoque, da composição, cada grupo vai poder ser classificado de uma maneira. Então, quando a gente fala da distinção em grupo operativo e grupo terapêutico, nós estamos falando de uma classificação baseada na finalidade. Nós já falamos um pouco sobre o grupo operativo. É por isso, inclusive, que eu estou colocando aí, retomando. Por quê? Quando foi, professora, que a senhora falou sobre o grupo operativo? Então, nós falamos sobre o grupo operativo quando nós falamos de um jovenzinho chamado Pichon Rivier. Então, quando vocês viram lá na última aula, antes da prova, que nós falamos, se não foi a última, foi a penúltima, quando nós falávamos sobre os teóricos, né, importantes para o estudo dos grupos, nós falamos sobre Pichon Rivier. Então, Pichon Rivier, ele propôs o chamado ECRO, que é justamente os grupos operativos, a estrutura de grupo operativo. Eu não vou me delongar nisso aqui que está no slide, porque eu já falei sobre isso na última aula sobre o Pichon Rivier, né, que ele trabalhava a importância do vínculo, que ele entendia que o grupo é o principal instrumento transformador da realidade, e que o vínculo, para ele tem duas características extremamente importantes, que ele é bicorporal e tripessoal. Como eu disse, eu não vou me delongar nisso, porque eu já expliquei isso em aulas passadas. Só retomando essa questão do vínculo, o vínculo é bicorporal porque envolve duas pessoas, porém ele é ao mesmo tempo tripessoal, porque embora haja a presença corpórea de somente duas pessoas, eu tenho um terceiro personagem, que é a relação, ou seja, que é o vínculo, aquilo que se soma digamos, à composição de dois. Dentro dessa ótica de Pichon, gente, um mais um seria dois, né? Um mais um seria um três, considerando a terceira pessoa, que é o vínculo que é presente, que está presente ali naquela relação, esse personagem que estaria presente ali naquela relação. Então, como eu disse, Pichon, gente, foi que propôs o ECRO, que é o Esquema Conceitual Referencial Operativo. Então, o ECRO ficou conhecido mais precisamente como chamados grupos operativos. E o que seriam os grupos operativos? São grupos que não têm uma finalidade de terapia, mas que são destinados a algum tipo de tarefa, ou seja, algum tipo de função. Então, o ECRO, ou grupo operativo, ele tem uma função imbuída na sua composição. Então, é um grupo que se organiza para alguma finalidade, para algum fim. Né? E aí, dentro disso, Pichon vai dizer que o grupo operativo proporciona aprendizagem, né? Uma aprendizagem que traz para o participante uma atitude investigadora, uma atitude que abre para esse participante a ideia de novas inquietações, de novos questionamentos, ou seja, aprender mais sobre aquilo, né, que está sendo trabalhado no grupo. Bom, Pichon Rivier vai dizer que o grupo operativo ele tem 3 momentos, eu também já falei disso, que são a pré-tarefa, a tarefa e o projeto. Não vou falar, né, explicar, porque a gente já viu. Só estou retomando para poder, quando a gente falar de grupo terapêutico, vocês conseguirem perceber a diferença de grupo terapêutico e grupo operativo. É por isso que eu estou retomando um pouco do grupo operativo, para vocês conseguirem fazer esse paralelo entre os dois tipos de grupo. Mas, como eu falei, nós já vimos, né, quais são os 3 momentos do grupo operativo, que são pré-tarefa, tarefa e projeto.
Pichon também vai dizer, né, que no grupo operativo há 3 presenças marcantes, que são a presença do coordenador, a presença do observador e a presença dos integrantes, ou seja, as outras pessoas todas que fazem parte do grupo. Então, o coordenador é aquele que vai coordenar, indagando, problematizando, questionando. O observador é quem registra as reações, quem registra a história do grupo, que auxilia o coordenador na análise dos pontos, e os integrantes são as pessoas que compõem o grupo e que vão assumir papéis ao longo da sua existência naquele grupo. Quais são os papéis mais usuais, mais comuns no grupo operativo? São somente esses? Não, mas esses são os mais comuns. O papel do porta-voz, o papel do bode expiatório, o papel do líder e outros. A gente também já falou sobre isso. Então, esses são os papéis mais comuns dentro do grupo operativo. Uma outra questão também presente no grupo operativo é a questão da escuta. Essa escuta ela vai estar sempre presente na figura do coordenador. Porém, não é uma escuta passiva, é uma escuta problematizadora, é uma escuta provocativa. Ou seja, muitas vezes, dentro do próprio grupo operativo, o coordenador vai questionar, vai problematizar, vai indagar aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo realizado no grupo. Por quê? Porque a ideia é que, a partir disso, dessa indagação, desse questionamento, os integrantes possam evoluir dentro daquele próprio grupo. Quais são as modalidades? E aí isso nós não vimos, né? Bom, a gente vai ver agora quais são as modalidades do grupo operativo. Então vejam o seguinte, nós falamos nas aulas passadas sobre Pichon-Rivière, quando falamos sobre os diferentes teóricos importantes no estudo dos grupos, falamos basicamente sobre a teoria moreniana, que é a teoria do sociodrama, e falamos sobre o grupo operativo de Pichon-Rivière, lá a perspectiva global, a perspectiva geral do que seria grupo operativo. Os principais pontos que nós já vimos anteriormente, eu trouxe agora só para refrescar a memória de vocês, mas tudo isso está na última aula, então se vocês forem lá no vídeo disponibilizado no aba, vocês vão encontrar tudo isso que eu citei, né, pincelei agora, vai estar bem explicado para vocês, não fazia sentido nenhum a gente retomar. O que a gente vai ver a partir de agora? As modalidades, ou seja, os tipos de grupo operativo, que isso nós não vimos, tá? Nós vimos as características do grupo operativo, mas não falamos sobre os tipos, não falamos sobre as modalidades. Bom, então, dito isso, vamos lá. O grupo operativo, meu povo, ele é organizado basicamente em 4 tipos. Então, a gente vai ter 4 tipos diferentes de grupos operativos. Nós teremos os grupos de ensino-aprendizagem, os institucionais, os comunitários e os terapêuticos. Então, basicamente, nós temos 4 tipos de grupo operativos com características que vão variar a partir da finalidade que eles têm, da finalidade que eles apresentam. O primeiro grupo, gente, é o chamado grupo ensino-aprendizagem. Gente, o grupo operativo de ensino-aprendizagem é aquele que tem como principal tarefa propiciar um espaço para a reflexão, para o debate de questões que provoquem a aprendizagem. Então, a principal ideologia desse tipo de grupo é o aprender a aprender, ou seja, você aprender a aprender sobre o que está à sua volta, sobre aquilo que te cerca. Então, a ideia dos grupos de ensino-aprendizagem é que aquele grupo, aquelas pessoas que estejam ali, elas consigam, por meio da reflexão, por meio do debate, por meio da troca, aprender sobre aquilo. Aprender sobre aquele tema, aprender sobre aquele assunto que está sendo discutido, que está sendo debatido. O principal pressuposto, né, desse grupo é treinar os seus integrantes para que eles possam desenvolver tarefas em comum. Então, a ideia dos grupos de ensino-aprendizagem é que os integrantes, os participantes, eles consigam desenvolver ações, desenvolver tarefas usuais
né, para as quais eles têm aprendido, para as quais eles têm adquirido conhecimento. Basicamente, nós vamos ter 3 tipos gerais, né, de grupos de ensino-aprendizagem. São os grupos os T, né, os chamados grupos T, que são os training groups. Os training groups são grupos de treinamento, são grupos de aprendizagem. Então, por exemplo, quando você reúne um grupo de pessoas para ensinar uma determinada tarefa, um determinado assunto, para dar alguma orientação, você está num grupo operativo de ensino-aprendizagem do tipo training group. Ou seja, você reuniu as pessoas para ensiná-las, para treiná-las, para fazer com que elas aprendam algo e, consequentemente, elas consigam desenvolver uma tarefa, consigam desenvolver uma ação a partir daquele aprendizado. Então, são os chamados grupos T de Training Groups. A gente tem também os chamados grupo F, que são os Free Formation. Os Free Formation, gente, ou grupos F, são grupos de discussão, de aprendizagem ampla. Então, digamos, não é um grupo que tem uma finalidade de você ensinar algo específico, mas são pessoas que se reúnem para estudar sobre temas, para discutir, né, para debater sobre algum conteúdo que é relevante, que é interessante para elas de alguma forma, né? Como o próprio nome fala, são grupos de formação livre, né? Então, as pessoas elas se reúnem para discutir, para dialogar sobre um assunto, sobre um tema, e aprendem sobre isso, mas não tem uma finalidade específica, como é o caso dos grupos training, né, que você ensina aquelas pessoas, você reúne aqueles indivíduos para ensiná-los alguma coisa. Nesse caso, não. Os grupos F são grupos de aprendizado mesmo, no sentido até mais puro, né, do grupo operativo de ensino-aprendizagem. E nós vamos ter um terceiro grupo, que é o chamado são os grupos operativos Ballint, que levam o nome, né, do teórico que os propôs, que, se eu não me engano, acho que é Joseph Ballint, que era um médico. Esse grupo, gente, eles têm como finalidade reunir as pessoas, né, os seus integrantes, para desenvolver as habilidades socioemocionais dessas pessoas. A proposição inicial dos grupos Ballint, que foi a criação do médico, era reunir esses médicos para que eles conseguissem entender um pouco do mundo do paciente. Então, Ballint, quando propôs esses grupos, né, esses grupos operativos, ele reunia esses médicos com a finalidade de que, a partir dos estudos de caso, eles tentassem entender, sair um pouco da posição de médico, de profissional, e ir um pouco para o universo do paciente, para entender um pouco do que aquela pessoa está passando, do que aquela família está vivendo naquele contexto. Então, essa era a proposta. Eu trouxe aqui, nessas letrinhas menores, um pouco do resumo do que hoje ainda é feito, ainda é usual nos grupos Ballint. São grupos, gente, que inclusive acontecem até hoje. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar algumas referências de alguns teóricos, inclusive com muito uso entre os médicos que estão em residência. Eles usam muito esse grupo para discutir casos, né? Então, geralmente são grupos, né, como vocês podem ver aí na tela, de 6 a 12 participantes, geralmente tem 2 líderes, né, 2 facilitadores. No início, as discussões são em torno de casos, e um participante se oferece para dizer um pouco, por exemplo, para relatar a história de um paciente que mexeu com ele de alguma maneira, que naquele momento, sei lá, mexeu, trouxe dificuldade para ele, alguma dificuldade, não de ordem técnica, tá? Não é tipo assim que ele não soubesse tecnicamente o que fazer com aquele paciente, mas é que a situação daquele paciente, de algum modo, trouxe alguma desordem emocional para ele. E aí, a partir disso, ele vai discutir, ele vai debater isso com os outros integrantes do grupo. A ideia é justamente que esse grupo se desenvolva em termos de habilidades socioemocionais. Então, os grupos Ballint têm essa função. Obviamente que eles não ficam restritos apenas aos médicos, mas eles são bastante usuais, né, nessa clientela, até por conta da proposição inicial, que foi a criação de Ballint, né, como autor desse tipo de grupo. Dúvidas, meu povo? Então, vamos lá.
O segundo grupo, gente, operativo, são os chamados grupos institucionais. Os grupos institucionais são super conhecidos, inclusive por vocês. São aqueles grupos que as pessoas se reúnem em escolas, em igrejas, em sindicatos, né, para fazer atividades, para fazer tarefas, para fazer interações, né, às vezes tem comunidade. Então, esses grupos que as pessoas se reúnem muitas vezes para se ajudar, ou para discutir alguma coisa, ou para debater alguma questão. Então, são chamados grupos institucionais. Então, eles são institucionalizados porque eles acontecem dentro do cerne de uma determinada instituição. E lembrando que quando a gente fala de instituição, a gente está falando, por exemplo, de igrejas, de sindicatos, de escolas, de associações de bairro. Então, esses grupos são grupos que se formam dentro dessa esfera com a finalidade de trazer algum tipo de debate, algum tipo de participação que seja do interesse do próprio grupo. E muitas vezes eles buscam, de alguma forma, promover o clima positivo. Então, assim, a ideia é que seja um grupo alegre, um grupo interativo, um grupo bacana, né, que as pessoas estudam muitas vezes, se ajudam, trocam figurinhas, então eles vão ter finalidades diferentes dentro dessa estrutura, que é a estrutura institucional. Então, esse é o segundo tipo de grupo operativo. O terceiro tipo, meu povo, são os chamados grupos comunitários. Então, por exemplo, os grupos comunitários, eles não vão acontecer como no caso dos grupos institucionais, eles não vão acontecer dentro de uma determinada instituição, né, como igreja, sindicato, bairro, comunidade, não. Eles vão acontecer a partir de programas que tentem, de alguma forma, promover saúde. Então, a função primordial dos chamados grupos comunitários é a promoção de saúde. E aí a gente tem alguns tipos de grupos muito comuns na promoção de saúde mental, como, por exemplo, grupo de adolescentes, grupo de gestante. Grupo de gestante é muito comum, né? Mulheres que se reúnem porque estão naquele momento ali precisando partilhar dúvidas, angústias, medos, né? Então elas se reúnem para trocar figurinhas. Grupos de idosos, tem muitos também, né? Grupos de idosos que se reúnem para às vezes eles fazem festa, fazem atividades, então são grupos comunitários que de algum modo eles buscam trocar ideias, trocar figurinhas e com isso promover saúde mental, né? Promover bem-estar. Eles podem ser, os grupos comunitários, eles podem ser preventivos, né? Ou seja, no intuito mesmo de promover bem-estar e prevenir a ocorrência de determinadas situações negativas, podem ser de tratamento, se for uma demanda que já acontece, que já está ali presente, ou ainda podem também ter o caráter de reabilitação, né? De algum modo, buscar a reabilitação daqueles sujeitos que fazem parte, que integram aquele grupo. E, por fim, o último tipo de grupo operativo são os chamados grupos terapêuticos, tá? Gente, os grupos terapêuticos são uma modalidade de grupo que vai apresentar os benefícios terapêuticos. Por que benefícios terapêuticos? Porque, de algum modo, eles vão promover eles vão promover mudança nos indivíduos que estão naquele grupo. Então, o grupo ele pode promover algum tipo de mudança, ele pode promover algum tipo de ajuste nos integrantes. Por isso, eles são considerados terapêuticos porque promovem benefícios terapêuticos. Então, geralmente, os grupos operativos terapêuticos, tá? Prestem atenção, eu vou repetir. Os grupos terapêuticos operativos ou operativos terapêuticos são grupos formados espontaneamente, que as pessoas estão ali para se ajudar mutuamente. Um exemplo muito comum, os grupos anônimos, como, por exemplo, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, alcoólicos anônimos e por aí vai. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma série de pessoas que elas passam por uma determinada situação, que é comum a todas, e dentro dessa situação, dessa necessidade que todas elas têm, que todas elas vivenciam, elas resolvem se unir. Então, é um grupo homogêneo, um grupo que vai apresentar uma mesma demanda, é um grupo espontâneo, ou seja, as pessoas elas vão se agregando, elas vão chegando, uma fala para a outra, que fala para a outra, e elas vão juntando, né, digamos assim, a partir das suas necessidades,
E aquele grupo, ele é um grupo anônimo, ou seja, as pessoas elas aderem e do mesmo modo elas saem anonimamente, sem nenhum tipo de cobrança, apenas com a finalidade de promover algum benefício terapêutico pelas trocas que são feitas naquele lugar, naquele espaço. Então, ele é um grupo operativo terapêutico, né, tendo em vista que vai promover algum tipo de benefício, de bem-estar para os integrantes. Uma característica importante, gente, que Zimmermann vai falar sobre esse tipo de grupo está no que diz respeito à liderança. Então, David Zimmermann, quando ele fala dos grupos operativos terapêuticos, ele vai dizer o seguinte sobre o líder, que geralmente esses grupos, né, a liderança, costuma operar a partir de pessoas que são pertencentes à mesma categoria diagnóstica dos outros integrantes, ou seja, o líder do Narcótico Anônimo vai ser uma pessoa também, que passou por aquilo ali, que vivenciou aquilo ali de alguma maneira. Então, são pessoas que ou estão na mesma condição ou estiveram na mesma condição. Né? E por conta disso, elas têm um envolvimento afetivo muito grande com os membros daquele grupo. Né? Então, vejam que é um grupo que as pessoas elas vão ter algumas características muito marcantes. Primeiro, o fato do grupo ser homogêneo, o fato do grupo apresentar uma demanda única para todos, que por isso os une, nessa demanda os une, acaba sendo o elo entre eles. São grupos espontâneos que se formam naturalmente e são grupos anônimos, onde as pessoas passam a integrar anonimamente apenas porque reconhecem naqueles outros integrantes uma demanda, uma necessidade que elas também têm. E aí uma outra característica importantíssima é a questão da liderança. O líder, nesse tipo de grupo, também passa pelas mesmas situações, ou passa ou já passou. E aí, por conta disso, há uma identificação muito forte, muito grande entre o líder e os membros, os integrantes desse grupo operativo, que é o grupo operativo terapêutico. Ok? Uma coisa importante, gente, que eu acho que eu não coloquei no slide, mas eu preciso dizer para vocês é o seguinte, que todo grupo terapêutico, ele acaba sendo, de algum modo, grupo operativo, mas nem todo grupo operativo é um grupo terapêutico. Então, por exemplo, a gente viu que existe o grupo institucional, a gente viu que existe o grupo comunitário, a gente viu que existe o grupo de ensino-aprendizagem. Então, na verdade, são grupos que eles não têm como finalidade, né, a questão terapêutica. Mas todo grupo terapêutico, de algum modo, ele é operativo. Por quê? Porque ele ensina, ele trabalha com os sujeitos, os integrantes que estão dentro daquele grupo. Ok? Alguma pergunta, meu povo? Não? Então, bora lá. Gente, falando agora sobre os grupos terapêuticos. Vejam, a gente, nesse momento, finalizou os grupos operativos. E a gente viu que existem 4 grupos diferentes dentro da modalidade operativa. Ensino-aprendizagem, comunitário, institucional e terapêutico. Sim, existe grupo operativo terapêutico, que são os AAs, Alcoólicos Anônimos, qual outro? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e por aí vai. Então, existe o grupo operativo do tipo terapêutico. Beleza, fechamos. Agora a gente vai falar de um outro tipo de grupo, que é o grupo terapêutico propriamente dito. Então, de um lado, a gente tem o grupo operativo, do outro, a gente tem o grupo terapêutico. O grupo operativo tem 4 tipos. O grupo terapêutico também vai apresentar 4 tipos, tá? Então, falando sobre o grupo terapêutico. Gente, o que é o grupo terapêutico? O grupo terapêutico é o grupo que vai se destinar prioritariamente à aquisição de insights. Então, vejam, o grupo operativo, ele busca o quê? Aprendizagem.
Ele busca que os sujeitos, a partir da inserção naquele grupo, eles aprendam, eles dialoguem, eles discutam questões, eles evoluam, não que digamos, efeito terapêutico neles. Claro que pode ter, por exemplo, a gente sabe que os alcoólicos anônimos, quando eles se reúnem, aquilo traz um benefício terapêutico. Então, a gente sabe disso. Só que não é o foco do trabalho. Já no grupo terapêutico é diferente. Então, enquanto que o grupo operativo tem como função aprender, proporcionar aprendizagem, debates e questões para aquelas pessoas, problematizações, no grupo terapêutico a função é outra. A função do grupo terapêutico é a aquisição de insights, tá? Sendo que esses insights vão ser decorrentes dos aspectos inconscientes dos participantes. E aí, tendo em vista a importância do insight, o grupo terapêutico vai ser definido conforme o arcabouço teórico que vai ser empregado nele. E aí nós vamos ter 4 tipos de grupos terapêuticos. Então, quais são os 4 grupos terapêuticos que a gente tem? Os psicodramáticos, os sistêmicos, os cognitivos comportamentais e os psicanalíticos. Vamos lá. Então, os grupos terapêuticos nós temos, como eu disse, esses 4 aí. E essa classificação, meu povo, é com base no arcabouço teórico, ou seja, com base na teoria que vai ser empregada naquele grupo. Então, a depender do elemento teórico que vai ser utilizado para fundamentar as ações daquele grupo, ele vai ser classificado como sendo um grupo terapêutico psicodramático, um grupo terapêutico sistêmico, um grupo terapêutico cognitivo-comportamental ou ainda um grupo terapêutico psicanalítico. Falando então sobre o grupo terapêutico psicodramático. Gente, o grupo terapêutico psicodramático, óbvio que vai ser o grupo que utilizará os elementos da corrente moreniana, ou seja, a corrente, né, da teoria de Jacob Moreno, que foi inclusive que nós vimos aqui, né, o sociodrama, o psicodrama e tudo mais. Então, o grupo terapêutico baseado na teoria de Jacob Moreno vai ser classificado como um grupo terapêutico. Nesse grupo, gente, nós vamos ter os 6 principais elementos da teoria moreniana, que são cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar, público e a cena em si que vai ser representada. Se você não se lembra sobre esses elementos, na última aula tem sobre isso. Na aula que eu falo sobre psicodrama e sociodrama, antes da prova, lá no AVA, a gente tem um detalhamento disso, e no material também da disciplina, como nós trabalhamos com os grupos de Zimmermann e Osório, a gente também fala, o material fala bastante sobre isso, tá bom? Então vamos lá, continuando. No grupo terapêutico psicodramático, utiliza-se muito a dramatização, justamente porque a dramatização vai reconstituir os estágios evolutivos primitivos do indivíduo. E aí, gente, como é que acontece o processo dentro desse grupo, né, do chamado grupo psicodramático? Ele vai acontecer a partir de uma sequência não estanque, ou seja, de uma sequência que não é, digamos assim, necessariamente nessa ordem, né? Pode ter variações nessa ordem aí, como vocês podem ver. Mas, geralmente, a sequência vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, acontece a técnica da dupla, onde há uma indiferenciação entre o protagonista e o ego auxiliar, né? Então, ou seja, as pessoas que estão ali naquele momento representando a cena, elas vão... há uma indiferenciação entre o eu e o outro. Na última aula eu também falei um pouco sobre essas técnicas. Depois acontece a técnica do espelho, onde o protagonista sai de cena e aí o ego auxiliar representa a cena como se fosse o protagonista, e é justamente um momento para que o protagonista perceba um pouco do que é que as pessoas, como é que as pessoas enxergam a ele, como é que as pessoas fazem uma leitura dele. E aí,
no terceiro momento, a gente tem a chamada técnica da inversão dos papéis, onde há uma inversão e, consequentemente, né, o sujeito se coloca no lugar do outro e, assim, a partir disso, ele consegue desenvolver um elemento, né, de consideração. Ele se coloca na pele do outro, ele vai entender um pouco, né, das demandas e das questões que esse outro vivencia. Então, basicamente, gente, de modo muito básico, né, o grupo, ele seria, digamos assim, os encontros desse tipo de grupo seriam organizados em cima dessa sequência. Lembrando que essa sequência não é rígida, essa sequência vai ter, digamos assim, uma ordem variável, e lembrando também que não há somente essas técnicas, né? Existem outras técnicas que são empregadas no psicodrama e no sociodrama de modo geral, tá bom? Bom, seguindo, grupo sistêmico, né, o grupo terapêutico sistêmico. Esse grupo, gente, vai partir do pressuposto de que os grupos são sistemas. E por serem sistemas, eles interagem, eles se complementam, eles se suplementam nos diferentes papéis dos integrantes. Então, dentro da proposta do grupo sistêmico, cada pessoa que faz parte do grupo é um sistema. E cada sistema, que são as pessoas, elas interagem, elas trocam figurinhas, elas se complementam, elas se suplementam de alguma maneira. Então, esses sistemas, eles se comportam como sendo algo integrado. E aí eu penso da seguinte forma: se o grupo é formado a partir de uma série de pessoas e cada pessoa é um sistema que troca o tempo inteiro, interage, complementa, suplementa, se eu mexo numa única peça, eu, obviamente, mexo no todo. Então, é daí que vem, por exemplo, aquela sensação de que quando entra alguém no grupo, quando sai alguém do grupo, parece que tudo muda, e de fato muda mesmo. Então, ou seja, há uma mudança, há uma reestruturação nos papéis. Então, por exemplo, quem é casado, que já teve filho, sabe o impacto de quando entra um terceiro elemento, né, ou um quarto elemento. Então, isso tudo mostra, dentro dessa ótica sistêmica, que cada sujeito é um sistema e esses sistemas, eles estão em mútua interação todo o tempo. E essa mútua interação vai proporcionar complementação, suplementação, e eu não posso pensar que uma única pessoa não impacte. Sim, ela impacta no grupo como um todo, ok? Então, exemplos de práticas grupais, né, que utilizam muito a teoria sistêmica, gente, é a terapia familiar e a terapia de casal. Geralmente, a terapia de casal e a terapia familiar são alicerçadas, são baseadas na teoria sistêmica, justamente pela ideia, né, de que há ali duas pessoas que são sistemas, elas por si só são sistemas extremamente complexos, e que esses sistemas estão interagindo, estão se modificando, estão se moldando o tempo inteiro. E na hora que eu mudo a figura, por exemplo, de um dos membros do casal, obviamente que a outra figura muda também. Na hora que muda a figura, por exemplo, daquela família, os outros integrantes vão mudar também, porque todos eles meio que funcionam naquele ritmo. Então, na hora que eu mexo numa estrutura, as demais não tem como permanecer da mesma maneira, ainda que quisessem. Então, a terapia familiar, a terapia de casal, utilizam muito essa proposta, né, da perspectiva sistêmica. Cognitivo-comportamental. Então, vamos lá. Grupo terapêutico cognitivo-comportamental. Gente, o grupo terapêutico que se baseia na perspectiva cognitivo-comportamental vai compreender que cada indivíduo é um organismo que processa informações, que recebe estímulos, que recebe dados o tempo inteiro do mundo. E aí, a partir disso, é importante que, sabendo que cada pessoa, que cada sujeito recebe informações o tempo inteiro, estímulos e dados, os teóricos, né, os líderes, os coordenadores dos grupos que trabalham com essa perspectiva teórica vão buscar desenvolver 3 aspectos no grupo. Então, quando você é coordenador de um grupo, né, dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental, você vai buscar desenvolver 3 aspectos, trabalhar 3 aspectos no grupo. Quais são esses 3 aspectos? A reeducação daquelas pessoas.
isso ao nível consciente. Então, ou seja, trabalhar com elas a reeducação de concepções equivocadas que elas tenham. 2, o treinamento delas, né, das habilidades comportamentais que elas já têm. E 3, a aquisição de novas habilidades para que elas modifiquem o estilo de vida que elas têm. Então, vejam, nesse tipo de grupo, grupo terapêutico, cognitivo, comportamental, o líder vai trabalhar buscando 3 mudanças no grupo. A reeducação, né, das concepções errôneas, ou seja, você trabalhar para que as pessoas comecem a perceber outros elementos que às vezes elas não se dão conta. 2, o treinamento, né, das habilidades que elas já possuem, que já fazem parte do repertório comportamental que elas têm. 3, a aquisição de novas habilidades, a aquisição de um novo repertório comportamental que, consequentemente, leva esse sujeito a adquirir um novo estilo de vida, certo? Bom, esse tipo de prática, gente, né, baseada na perspectiva cognitivo-comportamental, é muito usual para grupos que queiram mudar o comportamento, né? Então, ou seja, pessoas que querem, de repente, adotar novas ações, reagir de outra maneira. Então, tanto que são trabalhadas algumas regras, algumas atividades que, por exemplo, o grupo de pessoas que apresentam medo a um determinado elemento. Então, existem algumas técnicas que são empregadas pelo líder, né, para que as pessoas, os integrantes daquele grupo, possam aplicá-las e, consequentemente, enfrentar aquela situação e alterar o repertório comportamental que elas têm, que elas apresentam. Então, é uma prática muito comum para grupos que buscam, de alguma forma, mudar comportamentos pontuais, situações pontuais que lhes incomodam, que trazem algum tipo de sofrimento para elas. E, finalmente, o último grupo da modalidade terapêutica é o grupo psicanalítico, né? Então, nós temos 4, esse é o último. Bom, o grupo terapêutico psicanalítico é o grupo que vai se basear em uma das várias abordagens psicanalíticas existentes. Então, a gente sabe, meu povo, que, embora a psicanálise tenha sido proposta por Freud, a partir dele, várias outras psicanálises diferentes, né, foram desenvolvidas. Então, a gente tem a perspectiva de Melanie Klein, a gente tem a perspectiva de Bion, a perspectiva de Lacan, de Winnicott e outras, várias. Então, dentro da abordagem psicanalítica, a gente tem digamos assim, esse repertório, né, de possibilidades para serem trabalhadas nesse tipo de grupo. Então, a ideia é que você primeiro defina qual é a abordagem psicanalítica que mais te agrada, que você vai seguir, né, para que essa abordagem seja utilizada naquele grupo de trabalho, né, naquele grupo terapêutico. Geralmente, vai se buscar o insight, né, mas também é possível que esse grupo busque adaptabilidade nas relações, equilíbrio psíquico e outras questões. Gente, assim como na psicoterapia, né, de base psicanalítica, o tempo de duração desse grupo varia também. Então, pode ser um grupo longo, que se estenda por um tempo significativo, como também pode ser um grupo mais curtinho, mais breve. Não há digamos, uma delimitação de tempo, do mesmo modo como acontece na psicoterapia individual. É importante que o grupo terapeuta, né, que vai atuar com esse grupo, tenha uma formação psicanalítica. Por quê, gente? Porque se o grupo está estruturado a partir de um referencial teórico psicanalítico, é essencial que o profissional que vai atuar, que vai trabalhar, que vai conduzir esse grupo, seja dessa abordagem, né, que domine essa linha teórica para poder fazer uso adequado das técnicas necessárias. Então, é importante que ele tenha essa formação, né, a formação em psicanálise, embora essa formação pode ser qualquer uma, como eu disse, pode ser em Melanie Klein, pode ser uma perspectiva bioniana, lacaniana, winnicottiana e por aí vai.
Então, pode ser qualquer uma, desde que seja dentro da psicanálise, ok? Então, esse aí é o grupo psicanalítico. Bom, agora, meu povo, nós vamos entender um pouco sobre como os grupos terapêuticos funcionam. Então, para não restar dúvidas, nós vamos ver a. Deixa eu organizar aí na cabecinha de vocês. Nós começamos falando sobre os grupos operativos, fizemos um resgate sobre como os grupos operativos estão estruturados e vimos os 4 tipos de grupos operativos, né, que são os institucionais, os comunitários, os terapêuticos e os de ensino-aprendizagem. Fechamos grupos operativos. Ponto. A partir daí, a gente começou a ver os chamados grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos, eles têm como função primordial trazer o insight, ou seja, levar o sujeito que faz parte daquele grupo a ter algum tipo de insight sobre as demandas que são vivenciadas por ele, né, e que estão sendo ali debatidas de algum modo dentro daquele grupo. Vimos, então, que existem 4 tipos de grupos terapêuticos. Ah, uma coisa importante. Existe também o chamado grupo terapêutico, eu não me recordo o nome, é como se fosse misto, que vai mesclar um pouco deles, né, dessas abordagens teóricas. Mas ele acaba não sendo tão citado porque é como se fosse uma mistura, né, enfim. Quando a gente fala da classificação dos grupos terapêuticos, basicamente nós vamos ter esses 4 que eu falei. O grupo terapêutico psicanalítico, o da teoria cognitivo-comportamental, o sistêmico e o psicodramático. Ponto. Fechamos aí. Agora vamos entender como é que esses grupos terapêuticos eles se organizam na prática. Como é que eles funcionam? Quais são os elementos presentes dentro dos grupos terapêuticos? E aí é importante a gente pensar o seguinte, que esses elementos, que são esses daqui, eles estão presentes independente de ser sistêmico, de ser psicodramático, de ser psicanalítico ou de ser TCC, tá? Então, independentemente, né, de ser qualquer um desses grupos terapêuticos, eles vão apresentar esses 11 elementos. Por quê? Porque esses 11 elementos são fatores que vão contribuir para a coesão grupal dos grupos terapêuticos. Gente, no slide, sempre que vocês virem GT, é grupo terapêutico, GO, grupo operativo, tá bom? Só para que, se eu não falei antes, enfim, GT, grupo terapêutico. Então, como eu estava dizendo, quando a gente fala dos grupos terapêuticos e da coesão, a gente já falou de coesão aqui nas nossas aulas anteriores. Então, quando a gente fala sobre a coesão, que é a vontade de permanecer junto, ou seja, o quanto que os membros daquele grupo querem ficar juntos, então, existem 11 elementos que são importantíssimos e que contribuem para essa coesão acontecer dentro dos grupos terapêuticos, que são esses 11 elementos aqui. Setting, continente, identificação, espelho, sociabilização, comunicação, intervenções, papéis, reparação, personalidade, grupo terapeuta, né, e sete, que eu já falei. Então, são esses 11 elementos aí que, de algum modo, vão contribuir para que as pessoas que fazem parte daquele grupo queiram e permaneçam juntas naquele grupo terapêutico. E isso independentemente da abordagem que está sendo empregada, né, do foco teórico que está sendo empregado naquele grupo. Gente, nós vamos falar de cada um desses, né, de cada um desses elementos. Mas como já são 7h57, eu vou dar um intervalinho para vocês, e aí 8h10 a gente volta, que aí a gente já fala desses elementos, né, desses fatores, e aí a gente encerra, tá bom? Então, até daqui a pouco, a gente já volta. Vamos beber água.
Então, meu povo, retomando, vamos lá. Então, esses são os fatores que contribuem para a coesão grupal num grupo terapêutico. Dito isso, meu povo, vamos partir para a leitura, a compreensão de cada um deles, né, individualmente. Partindo inicialmente do setting. Setting, lembrando que setting é a organização de um enquadre, né, por meio das regras e por meio das normas que precisam ser seguidas. Então, todas as vezes que a gente define as regras, as normas que vão ser seguidas dentro de um determinado atendimento psicoterápico, a gente está definindo o enquadre. Mas o setting, ele vai além disso, né? Então, lembrando que quando a gente fala de setting, o setting envolve o enquadre, que são as regras e as normas, mas ele vai além. Então, quais são outros elementos que fazem parte do setting para além das regras e normas combinadas? A delimitação hierárquica entre os indivíduos e também o distanciamento dos participantes com o próprio grupo terapeuta. Então, o setting serve para mostrar que o grupo terapeuta ele não faz parte dos indivíduos, né, que compõem, ele está numa outra condição, numa outra posição. E aí, gente, aproveitando, isso já serve para distinguir o grupo terapêutico mesmo, e o grupo operativo terapêutico, como o caso dos alcoólicos anônimos, porque no caso dos alcoólicos anônimos, o líder é parte do grupo, é alguém que está ali na mesma condição. No grupo operativo, no grupo terapêutico, melhor dizendo, o coordenador ele está numa outra condição diferente, né? E o setting serve para mostrar isso, para deixar essa condição clara, tá? Então já serve de dica para vocês não confundirem. Além disso, o setting serve como um espaço para que novas e antigas experiências, né, sejam trabalhadas, as antigas sejam elaboradas e novas venham a surgir. O setting contribui para a coesão do grupo, porque ajuda esse grupo a entender que ali existem outras pessoas, inclusive dando a sensação de família, né, que muitas vezes as pessoas falam, eu me sinto como se eu estivesse em casa, eu me sinto como se eu estivesse em família. Então, dá essa coesão, dá essa unidade no grupo. Outra coisa, o SET contribui para tornar as pessoas mais homogêneas, se identificando entre elas mesmas. Então, as pessoas daquele grupo, elas começam a se perceber nas outras e isso contribui para a homogeneidade daquele grupo, ainda que não seja um grupo homogêneo. E, por fim, o setting funciona como um continente para as necessidades e angústias, né, daquelas pessoas. Então, acaba que dentro da estrutura do setting há a função de conter as angústias, de conter as necessidades que os integrantes daquele grupo venham a ter. Então, vejam que o setting ele vai além das normas, além dos combinados, que é o enquadre, mas não apenas isso. Ele vai ter várias outras funções, né? 5 outras funções dentro dos chamados grupos terapêuticos. Bom, outro fator que contribui para a coesão do grupo terapêutico é justamente a função continente. O que é a função continente, gente? A função continente está atrelada a algo que contém. Então, lembrem-se, não é o continente que a gente está habituado a falar em termos geográficos, mas é o continente de estar contido, tá? Então, por exemplo, quando eu pego esse copo aqui, ele tem função continente para esse líquido. Então, ele dá limite a esse líquido, porque ele tem essa função continente do que está aqui dentro. Então, acaba que o grupo ele tem função continente, limitando os conteúdos psíquicos que são existentes naquele grupo. Então, ele tem a função de conter, né, digamos assim, de absorver e segurar, né, de manter ali as necessidades, as angústias, as emoções, as ansiedades, as defesas das pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, acaba que o grupo terapêutico assume essa função, né, de conter. E aí, como a gente viu no slide anterior, o setting, meu povo, ele contribui nisso, porque o setting, ele ajuda funcionando como um continente para as necessidades e angústias. Vejam aí no último quadrinho. Então, o setting ajuda
o grupo no exercício dessa função continente, dessa função de conter, de limitar as angústias, as ansiedades, as defesas dos membros daquele grupo. Na psicoterapia individual, quando você está fazendo uma prática psicoterápica clínica individualmente, essa função continente é exercida pelo terapeuta, né, pelo psicoterapeuta, seja ele qual for. No caso da psicoterapia grupal, essa função vai ser exercida pelo grupoterapeuta, né, pelo psicólogo que está ali fazendo aquela atividade com o sujeito. Porém, uma coisa importante, na psicoterapia grupal, né, ou grupoterapia, essa função continente, ela não é exercida somente pelo grupo terapeuta, como é no caso da individual. Na individual, só quem faz essa função é o psicólogo, né, o psicoterapeuta. No caso da grupoterapia, não. No caso da função, a função continente vai ser exercida pelo grupoterapeuta, mas também pelo próprio grupo. Como, professora? Porque os próprios membros, individualmente, eles se ajudam nessa função de conter as angústias, de conter as emoções, de conter a ansiedade, sabe? Então, as pessoas acabam se ajudando mutuamente, além do próprio grupo terapeuta. Então, essa função continente, ela vai ser exercida prioritariamente pelo grupo terapeuta, que é quem coordena, né, quem exerce as atividades ali, mas os membros, né, os integrantes do grupo se ajudam também. Então, muitas vezes eles se identificam, eles se ajudam, eles se acolhem. Então, isso também contribui para a coesão daquele grupo, nessa função continente. Outro fator importante para a coesão do grupo terapêutico é a identificação. Gente, vamos lá. Bion, né, vai dizer o seguinte, que existe uma função chamada função alfa. Então, o que seria essa função alfa dentro dessa ótica bioniana? A função alfa, gente, seria a capacidade materna, e aí lembrando uma coisa quando a gente fala o seguinte, capacidade materna ou capacidade da mãe, que é o que Bion chama, não é necessariamente a mulher, tá? Vou repetir. A função alfa que Bion fala seria a capacidade materna, mas que não é da mulher. Essa função materna pode ser exercida, inclusive, por um homem, sem problema nenhum. É a quem está nesse lugar, né, de suporte materno, quem está nessa condição de oferta, e não necessariamente a mulher, tá? Então, pelo amor de Deus, dissocie função materna de mulher, porque isso, inclusive, é uma visão equivocada de achar que só quem é mulher exerce função materna. Não. Existem homens, sim, que vão exercer a função materna, inclusive, muitíssimo bem, tá? Então, e como também vai ter mulheres que não vão exercer a maternidade, a função materna, em nada. Então, tá, pelo amor de Deus, vamos dissociar aí. Quem faz essa associação já trata de dissociar, porque são coisas distintas. Mas então, voltando, a função alfa, dentro da ótica bioniana, corresponde à capacidade materna de atuar como um continente do filho. Olha o continente de novo, ou seja, de alguém que vai conter as demandas do filho, possibilitando que esse filho desenvolva as capacidades do ego por meio da identificação. Ou seja, a função materna a função alfa é a capacidade materna que esse sujeito, nesse lugar materno, vai ter de conter as demandas do filho, e ao conter as demandas, né, a identificar, a abarcar essas demandas do filho, vai promover o desenvolvimento do ego para esse filho. E aí, consequentemente, esse sujeito, desenvolvendo as capacidades do ego, vai fazer isso por meio da identificação com essa função materna, ok? Isso, gente, é a chamada função alfa, tá? Que é uma função que não tem, entre aspas, nada a ver com o grupo. Isso é uma função teórica que Bion vai nos ensinar, vai nos mostrar. Só que acontece o seguinte, na grupoterapia existe a função alfa. E quem é que faz a função alfa? O grupo terapeuta.
Então, existe dentro da grupoterapia, dessa terapia de grupo, existe a função alfa que é exercida pelo grupo terapeuta. Então, o que acontece? O grupo terapeuta vai exercer a função alfa, ou seja, essa função abarcadora, essa função maternal no grupo. Ele vai exercer essa atuação, e aí o que acontece? O grupo, os integrantes começam a gradativamente, né, se identificar com esse líder, se identificar com esse grupo terapeuta. Ele vai incorporar elementos do próprio terapeuta, a forma como o grupo terapeuta, perdão, como o líder, né, o terapeuta reage, a forma como ele vê, como ele age com relação ao que acontece ao seu redor. Então, perceba que o grupo, ele acaba, por identificação, adotando como suas comportamentos e atitudes do grupo terapeuta, do terapeuta que atua naquele grupo. Então, essa é a função alfa. Então, a mesma função que é exercida dentro da ótica bioniana pela mãe, e lembrando que essa mãe não necessariamente é uma mulher, mas essa capacidade que é exercida por uma mãe, por essa mãe, de ser a continente do filho, e esse filho, a partir disso, se identificar com ela, essa mesma função vai acontecer dentro do grupo, porém sendo exercida pelo terapeuta. E esse grupo vai reagir por identificação de modo semelhante, de modo similar ao que o grupo terapeuta apresenta, ok? Então, e aí entra uma outra questão. Os próprios integrantes, entre eles mesmos, também começam a ser modelo. Então, acaba que quando você está dentro daquele grupo, você não só se identifica com o líder, né, com o grupo terapeuta, como também você acaba se identificando com outra pessoa, com quem você tem afinidade, com quem você se identifica de algum modo. Então, acaba que os outros membros, os outros integrantes também podem contribuir para serem modelos de identificação. No entanto, gente, o terapeuta, ou seja, se você é psicólogo e está trabalhando com um grupo, você sempre vai ser modelo de identificação. As pessoas vão sempre olhar para você. Gente, isso acontece muito em várias situações, quando você está trabalhando no grupo, atuando com grupos. Quem está lá naquela frente como líder, as pessoas que estão cá dentro do grupo, elas sempre têm sempre tem aquele sujeito como um modelo de referência, como um modelo de identificação. Então, isso está muito presente na grupoterapia, ok? Galera, dúvidas? Se não há, eu estou seguindo. Eu fiquei, sim, com um pouco de dúvida Diga. nessa da identificação. Eu estava fazendo meio que uma diferenciação com relação ao que você falou do outro grupo, o primeiro que a gente falou. Peraí, que eu anotei aqui. Estou com a enxaqueca horrível. Não, Do tranquilo, vai lá. operativo. No operativo, no caso, esse líder, essa pessoa que faz a liderança intermédio nesses grupos, ele já vivenciou, faz parte daquilo ali. E nessa outra modalidade que a gente está falando, essa identificação vem por meio dessa função alfa, então. Isso, exatamente, você entendeu corretamente. Pronto. E aí é uma coisa que eu não sei se você estava aqui, eu falei no início da retomada pós-intervalo, eu falei sobre isso, que no grupo operativo terapêutico, que foi o que nós vimos lá atrás, que é, por exemplo, os alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos e tudo mais, essa identificação está muito associada ao fato do líder ter vivenciado as mesmas condições, né? Tá ali presente, já ter vivenciado, experimentado isso de alguma forma. Já no caso do grupo terapêutico, que é o que a gente está falando agora, essa identificação vai acontecer por conta do setting, ou seja, dessa organização que vai estar presente, e, perdão, essa identificação vai acontecer por esse modelo da função alfa. Porém, diferentemente do grupo operativo
onde as pessoas veem o sujeito como parte dele, o líder como parte do grupo, porque ele já passou pelas mesmas coisas ou está passando pelas mesmas coisas. No grupo terapêutico, que é o que a gente está falando agora, o setting não permite que isso aconteça. Por quê? Porque o setting delimita que existe uma diferença entre as pessoas e o líder, entre as pessoas do grupo e o profissional. O setting dá digamos assim, dá essa diferenciada. Deixa eu voltar aqui o slide para ficar bem claro. Aqui, ó. O setting, ele não está presente no grupo operativo. O grupo operativo não tem setting, no sentido mesmo de organização, de regras, né, de enquadre. O grupo operativo não vai ter esse desenho. Já no grupo terapêutico, você tem esse desenho, e aí, veja, a primeira função do SET é justamente delimitar e hierarquizar. Então, o que acontece? Há um distanciamento necessário, inclusive, entre os participantes desse grupo, do grupo terapêutico, e o líder, que é o grupo terapeuta. Por quê? Porque o líder é um profissional que está ali exercendo. Então, não é alguém anônimo que aconteceu naturalmente, que já passou por aquilo e que está ali naquela condição. Não. É um profissional que está ali, inclusive embasado teoricamente para exercer as atividades. Até porque é esse embasamento que vai dizer se o grupo terapêutico, se aquele grupo vai ser um grupo psicanalítico, se vai ser psicodramático, se vai ser sistêmico, se vai ser da TCC, entendeu? Então, não é isso que ajuda vocês a entenderem a diferença e as semelhanças. Tem algumas coisas que se assemelham e outras que são diferentes. Por exemplo, a escuta. A escuta está lá, no grupo operativo, mas está aqui também. Não tem como você fazer um grupo terapêutico e não ter escuta. Vai ter escuta, entende? Então, tem coisas que vão estar presentes nos dois, mas tem coisas que não. Então, por exemplo, o setting não está. Oi. Então, nesse sentido, a questão do nível de afetividade no grupo operativo, que é alto, nesse sentido aí não vai ser tão intenso assim quanto é no operativo. Vai existir afetividade no sentido de socialização, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Vai ter socialização, vai ser um clima bacana, mas não vai ter a afetividade como tem no operativo, porque no operativo, essa afetividade ela é quase que, digamos assim, obrigatória, porque está todo mundo no mesmo barco, sabe? Está todo mundo ali naquele mesmo contexto e tudo mais. E isso, lembrando que nós estamos falando, Lindiana está perguntando, pessoal, sobre o grupo operativo terapêutico, não é isso, Lindy? Isso. É o grupo operativo terapêutico. Isso. Aqui. Mas é só para deixar claro para os demais, porque, por exemplo, o grupo operativo institucional vai ter outras características, o grupo operativo de ensino-aprendizagem tem outras características. Ela só está fazendo a distinção entre o operativo terapêutico e o terapêutico. É para depois eu não me confundir, né? Não, depois, tá porque correto. um objetivo terapêutico e o outro somente terapêutico, aí é bom botar um quadrinho de diferenciação ou de semelhança. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente vai perceber que tem semelhanças e diferenças. Então, a afetividade, ela vai sim estar muito marcante lá, porque está todo mundo, como eu disse, no mesmo barco. A afetividade, ela vai acontecer aqui, sim. As pessoas, elas têm que se gostar de algum modo. Mas essa afetividade vai estar muito mais associada a uma sociabilidade. Todo mundo interagindo, todo mundo trocando ali figurinhas, mas no nível diferente, digamos assim. Porque as pessoas são diferentes e a relação estabelecida é outra. Aí, como eu disse, a identificação, como você disse, está correto, a identificação, o modelo de identificação é que propicia que esse terapeuta seja, digamos assim, uma referência para para os membros do grupo, justamente pelo fato, né, dele estar ali naquele lugar, naquela condição de ser um referencial. E isso contribui, inclusive, para a coesão naquele grupo. Ok? Alguma dúvida mais, Lindy? Tá tranquilo? Não, então, bora lá. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Seguindo, então, minha gente, outro aspecto que contribui para a coesão no grupo terapêutico é a chamada função espelho, certo? Então, vejamos o que é essa função espelho. O campo grupal, ele pode ser visto como uma galeria de espelhos. O que é isso, uma galeria de espelhos?
todo mundo ali, dentro do mesmo grupo, se projeta no outro e introjeta questões do outro. Então, é como se eu tivesse dentro de um espaço cheio de espelhos a todo, sabe, em todo o redor de mim. E ao olhar para esses espelhos, eu me miro, eu me espelho, eu me reflito neles, né? E isso é muito forte, porque num grupo, pessoal, e isso muitas vezes acontece sem que percebamos, nós vamos nos identificar com outras pessoas e muitas vezes nós vamos nos ver refletido nas outras pessoas, inclusive elementos nossos que nos são ocultos. E aí o que acontece? Tipo, aquele velho comportamento, eu não suporto fulana. E aí, quando você olha, na verdade, o que você não suporta em fulano é justamente um elemento seu, característico, que muitas vezes você teima em negar que você tenha, mas no outro ele aparece. E aí acaba que essa visão, essa leitura desse elemento no outro me causa incômodo, me causa, digamos assim, estranheza, né? Me traz sensação não tão positiva assim. Bom, gente, mas só que essa função de espelho, ou seja, essa função de eu me reconhecer por meio do outro, sim, tem ação terapêutica. E é importante que esse reconhecimento seja adequadamente trabalhado pelo outro. Ou seja, num grupo, inevitavelmente, as pessoas vão se perceber reconhecidas, espelhadas, refletidas nas outras pessoas, seja em seus aspectos positivos, seja em seus aspectos negativos. E aí é importante que o grupo terapeuta esteja atento a isso, para que ele consiga trabalhar com essas pessoas adequadamente esse reconhecimento. Então, quais são os elementos que o grupo terapeuta precisa trabalhar dentro dessa ótica da função do espelho? O reconhecimento de si e dos aspectos que muitas vezes eu esqueço que eu tenho e que quando eu vejo na outra pessoa eu falo, eu era bem assim, né? E aí, mas por que eu deixei de ser assim? O que foi que houve que me fez deixar de ser assim? Será que eu deixei de ser assim? Ou será que eu continuo sendo assim, embora eu tenha esquecido que eu já fui assim? Então, tem uma série de questões que podem ser trabalhadas a partir disso. O reconhecimento do outro enquanto ser autônomo e independente. Então, quando eu me reflito no outro, quando eu me percebo no outro, eu também preciso perceber que esse outro é um ser livre, é um ser independente, que não está ao meu serviço e que está ali, mas é um ser autônomo de vontade e livre de mim e das minhas vontades. Que isso, inclusive, é uma das questões mais difíceis de serem trabalhadas, por exemplo, quando você trabalha com terapia de casal ou com terapias familiares, né? Esse sujeito perceber, por exemplo, a mulher, o esposo, a esposa, enfim, quem faça parte daquela composição familiar, perceber que o outro é independente, que o outro é autônomo, que o outro é um ser de vontades e que não necessariamente ele está atrelado, conjugado a mim. Então, esse é um outro ponto importante nessa questão da função do espelho. Terceiro elemento importante dentro dessa função é a percepção da necessidade vital que nós temos de nos reconhecer no outro. Uma das coisas, gente, que nós buscamos o tempo inteiro é nos ver no outro, nos ver refletidos no outro. Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai começar um relacionamento amoroso, ou até mesmo, e aí eu não estou falando só relacionamento amoroso no sentido no sentido conjugal, mas relacionamento afetivo, melhor dizendo, deixa eu corrigir. Quando a gente vai buscar um relacionamento afetivo, seja entre amigos, seja entre parceiros, enfim, uma das primeiras coisas que a gente busca é se ver no outro. Vejam, é tanto que a gente fala assim, poxa, ele tem tanto parecido comigo, a gente se dá bem, ó, isso é parecido. Aí você vai contar para uma amiga, você vai contar para um amigo, você fala, ela gosta disso, ela gosta disso, ela gosta daquilo outro, que eu também gosto. Então, ou seja, você busca se ver espelhado no outro. Então, é uma necessidade vital que nós trazemos, que nós carregamos. Só que é importante perceber que esse outro é um ser independente,
que esse outro é um ser de vontades livre de mim, embora nós tenhamos elementos comuns entre nós, ok? E aí o outro ponto importante para ser trabalhado pelo grupo terapeuta dentro dessa função do espelho é justamente que, a partir desses 3 elementos, o sujeito que faz parte desse grupo consiga sair da condição narcísica e consiga avançar para a condição social, ou seja, que ele saia do ponto narcísico e avance para a posição social isma, ou seja, aquela posição do contexto social em primazia, né, em detrimento em primazia do que ao narcisismo que é predominante em nós enquanto seres humanos, ok? Dúvidas sobre função do espelho? Então, bora lá. Outro ponto importante para a coesão dos grupos terapêuticos é a sociabilização. E aí, gente, é um dos grandes benefícios da psicoterapia grupal, né? Ou seja, você conseguir interagir, conseguir ter uma relação positiva com aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, tá? Então, é um dos pontos bastante positivos que contribui para que as pessoas queiram ficar juntas, né? A socialização. O uso de uma linguagem comum também vai contribuir para aumentar a socialização entre os membros do grupo. Então, uma das coisas que contribui para a sociabilização é justamente ter uma linguagem que todos falem. Ou seja, que seja um grupo onde todos falem a mesma língua, onde todos troquem figurinhas. E aí, Lindy, entra justamente a questão da afetividade, né, de ter uma relação positiva, né, de todo mundo ali conversar, ser um grupo agradável, independente de qualquer coisa, né, ser um grupo agradável, um grupo onde haja uma sociabilização entre seus membros. E aí entra a comunicação, né? Então, a comunicação ela ajuda nessa sociabilização. Então, vejamos sobre a comunicação. A psicoterapia grupal possibilita abordar dificuldades inerentes ao processo comunicacional existente no grupo. Gente, uma das maiores dificuldades que todo grupo enfrenta, e a gente já falou disso aqui na disciplina, é justamente o aspecto comunicacional. Boa parte das dificuldades inerentes ao grupo, à existência de um grupo, é justamente a comunicação. São os ruídos, são as más interpretações e tudo mais. Então, a comunicação é um dos pontos que precisa ser trabalhado na grupoterapia, certo? Então, vejamos. É possível ao grupoterapeuta trabalhar com os membros o real significado das mensagens recebidas dos demais, evidenciando o quê? Eventuais distorções. Então, muitas vezes a pessoa ela acha que o outro falou, mas aquilo que ela acha que o outro falou não foi o que o outro falou. A mensagem foi distorcida por ela. Então, é importante que o terapeuta trabalhe essas eventuais distorções na compreensão das mensagens, que também trabalhe a ocorrência de significados emprestados que não são reais, tipo assim, eu acho que Lindiana quis dizer isso, ou seja, eu empresto um sentido para aquilo que eu acho que foi dito, mas que na verdade não foi dito. Então, esse empréstimo de significados que nem sempre são reais. Tudo isso muitas vezes está presente na comunicação que acontece dentro do grupo e o grupo não se dá conta disso. Então, o terapeuta ele precisa trabalhar essas questões dentro daquele grupo, ok? Geralmente, se o grupo for mais homogêneo, ou seja, se as pessoas forem mais parecidas, com características mais próximas, geralmente os níveis de comunicação são mais fáceis, são mais positivos, mas se o grupo for mais heterogêneo, não vai ser tão legal assim. Mas isso não quer dizer que a comunicação não precisa ser trabalhada, precisa sim. Um outro ponto importante dentro desse aspecto da comunicação no grupo é a questão da linguagem não verbal. Então, é preciso ficar atenta à linguagem não verbal, mas principalmente uma das funções do grupo terapeuta, né, do terapeuta que trabalha com aquele grupo, é fazer com que as pessoas saiam do nível da linguagem não verbal e vá caminhando para a linguagem verbal. LV aí, gente, é uma linguagem verbal. Então, uma das coisas que o terapeuta precisa fazer é converter a linguagem não verbal daquele grupo, ou seja, aquela coisa de virar os olhos, fechar a cara, emburrar,
transformar isso da linguagem não verbal em linguagem verbal. Por que você virou os olhos? Aí, levar esse sujeito a falar sobre isso. O que é que te incomoda que você, de repente, não comenta, não fala mais sobre isso com ninguém? Então, converter essa linguagem não verbal em linguagem verbal é uma coisa importantíssima que o terapeuta tem que fazer dentro do grupo para trabalhar os aspectos comunicacionais daquele grupo, certo? E aí, o que acontece? Geralmente, quando esse terapeuta vai trazendo para a linguagem verbal aquilo que era geralmente vão vir uma série de insights, né? Ou seja, vão vir algumas ideias, né? Alguns insights mesmo dos participantes, e aí é importante que você esteja atento, como terapeuta, às interpretações que são dadas àqueles insights que foram acontecendo. Bom, outro ponto importante para a coesão do grupo terapêutico são as intervenções do próprio grupo terapeuta, ou seja, do terapeuta daquele grupo. Então, essas intervenções são muito importantes. Bom, essas intervenções são as participações verbais, ou seja, o momento em que o terapeuta pergunta, o momento que o terapeuta questiona, o momento que o terapeuta age no grupo, né? Ou seja, que ele intervém no grupo. Basicamente, são vários os tipos de intervenções, mas aqui vejam, as mais comuns, né, as mais, digamos assim, mais significativas são as perguntas, que geralmente são perguntas que vão levar o grupo a refletir, né? O terapeuta vai e questiona o grupo, mas por que tem que ser dessa forma? Né? Então, questiona para levar uma reflexão. Essas perguntas geralmente vão mostrar contradições, vão mostrar que a pessoa falou uma coisa, mas de repente falou outra, digamos assim, mas se é assim e tal. Esses dias eu vi uma na verdade, tipo era um grupo de discussão que estava falando sobre direitos humanos. E muito interessante, né? E aí as pessoas falando que, na verdade, essa questão dessa ótica do emprego dos direitos humanos para pessoas que estão à margem da lei, ou seja, para criminosos e bandidos. As pessoas falando, né, com toda a veemência, que não, que muitas vezes o grupo, e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é só para vocês perceberem a questão da atuação do terapeuta, que os direitos humanos dificultam o trabalho dos policiais, dificultam o trabalho de quem está atuando, que na verdade só serve para cobertar crimes, que só serve para cobertar práticas, porque muitas vezes os bandidos se veem acobertados pelos direitos humanos e tudo mais, enfim, uma série de argumentos. Aí, de repente, o terapeuta foi e trouxe o seguinte questionamento. Ele criou uma história hipotética onde uma pessoa, ele narrava, ele construía, né, uma narrativa de uma pessoa que tinha, de repente, era tipo um jovem, né, que por uma série de questões, né, e aí ele fez um contexto, né, de um jovem, tal, não sei o quê, por uma série de questões. Esse jovem começou escondido da família, fazer uso de uma família de classe média, começou a fazer uso de drogas e tal, não sei o quê. Começou de classe média não, assim, de uma classe comum, né, mas que não passava dificuldades, mas começou a se envolver com drogas e se associar com pessoas que utilizavam esse tipo de substância e tal, e aí de repente, né, num determinado dia, ele foi buscar essas substâncias no local de venda, né, na boca de fumo, e acabou que nesse mesmo dia aconteceu uma batida policial, e essas pessoas que estavam na boca de fumo foram levadas pela polícia, inclusive esse jovem também que usava com frequência também estava junto e foi preso, levou todo mundo e desce todo mundo, e a polícia desceu o cacetete em todo mundo e tal, ou seja, tudo aquilo que o grupo tinha dito até então, que era que devia acontecer mesmo e que os direitos humanos não tinham que entrar e intervir, não. Aí o terapeuta fez o seguinte questionamento no final. No entanto, e você está na sua casa, dormindo e tal, e de repente você só recebe uma ligação da delegacia porque a pessoa que está lá é o seu irmão, ou é o seu primo, ou é o seu filho, ou é o seu sobrinho. E aí, nessa hora, e os direitos humanos devem ou não ser empregados? Então, é essa pergunta problematizadora que precisa ser feita.
que precisa ser questionada diante do grupo. Então, você questionar, então aí as pessoas... mas então, ou seja, é empatia seletiva? Quer dizer, se é do outro, eu não tenho direitos humanos, mas se fosse o meu primo, se fosse o meu filho, se fosse o meu sobrinho, que tivesse, de repente, sendo pego numa boca de fumo e a polícia tivesse descido o cacetete, nessa hora o direito humano tem que fazer valer? E por que antes não precisava fazer valer? Porque não era meu parente? Então, é essa análise que muitas vezes não é feita e que o grupo, que o terapeuta vai questionar. Então, ops, espera aí. Então, quer dizer que se for para o outro, desce o cacetete, desce o marrete. Mas se for meu primo, se for meu sobrinho, se for meu filho, se for meu irmão que estiver na boca do fumo e a polícia desceu o cacetete, ops, não, aí agora não pode. Então, é essa problematização que tem que ser feita por meio do terapeuta, ok? Vamos lá. Outra intervenção que o terapeuta pode fazer são as interpretações do ego consciente. Então, geralmente, são as intervenções que o terapeuta vai fazer para que a pessoa pense sobre as próprias emoções. Então, de repente, houve uma situação que levou um determinado membro do grupo a se descontrolar, né, emocionalmente. E aí é aquele questionamento, mas por que isso te descontrolou tanto? O que te fez sair desse lugar de equilíbrio? Por que essas emoções? Por que experimentar essas emoções e não outras? Por que reagir dessa forma? O que te levou a esse lugar? Então, são questionamentos para que o sujeito interprete o seu próprio ego consciente. Então, é um outro exemplo de intervenção muito importante. Outra intervenção também do terapeuta, a atribuição de diferentes significados. Então, é aquela do sujeito a partir de situações, de fatos vivenciados e que muitas vezes ele entende como sendo corretos, mas que são crendices, que são tabus, você problematizar, levar esse sujeito a problematizar. Vou dar um outro exemplo que ajuda muito em vocês entenderem sobre isso. De repente, por exemplo, eu usei isso numa situação, numa discussão com pessoas sobre a questão da relação homoafetiva, né? Então, ou seja, algumas pessoas estavam dizendo que não pode, que enfim, tal e tal e tal, as questões, por uma série de questões religiosas, que são relacionadas a tabu, né, o tabu religioso, elas não admitiam a questão do relacionamento homoafetivo ser estabelecido e ser aceito pela ótica da religiosidade, né, da fé que elas professam. E aí eu fiz a seguinte problematização, mas se de repente agora, nesse momento, nós dormíssemos todos e amanhã, ao acordar, houve uma nova regra no mundo e por essa nova regra, o padrão aceito socialmente é o relacionamento homoafetivo. Então, a partir desse momento, todas as pessoas ditas normais, elas são as pessoas que têm relacionamentos homoafetivos. E quem constrói relações heteroafetivas precisarão mudar, elas precisarão aceitar que o padrão correto é o padrão homoafetivo e os relacionamentos heteroafetivos terão que ser digamos, subjugados, deixarão de existir, porque não é mais o padrão. A ordem agora são os relacionamentos homoafetivos. E aí eu fiz o questionamento. Você deixaria de ter o seu padrão de relacionamento heteroafetivo para, a partir desse momento, vivenciar um relacionamento homoafetivo, simplesmente porque esse é o padrão socialmente determinado e todo mundo tem que se adequar a isso? Não, eu não faria isso. Então, por que você quer que as outras pessoas que têm um outro padrão de relacionamento façam isso? Só porque você enxerga dentro do seu olhar religioso que esse é o padrão, mas esse é o padrão da sua religião, daquilo que você segue, da fé que você professa, mas não é a fé do outro. Por que eu tenho que colocar a fé da minha fé acima da fé do outro, inclusive determinar que o relacionamento que ele constrói é o relacionamento que tem que ser, na minha ótica, o correto? Então, é essa problematização que precisa ser feita também pelo terapeuta, ou seja, para que o sujeito reflita sobre fatos que ele tem como regra, que ele tem como padrão estabelecido, como tabus inquestionáveis, e a partir daí ele consiga olhar a partir de um outro olhar, de uma outra ótica, ok? E, finalmente, a questão da observação dos papéis. É uma outra intervenção muito importante, que é quando o terapeuta começa a levar as pessoas
perceberem os papéis que elas assumem dentro do grupo. Né? Por que você sempre tem que estar nesse lugar de bonzinho? Por que você sempre tem que ser aqui e aceita tudo? Por que todo mundo tem que seguir o que você quer nesse grupo? Porque se alguém falar que é diferente, que vai ser diferente, você não acha que é legal, que a sua ideia que tem que ser a melhor, que tem que seguir. Então, ou seja, esses papéis que o terapeuta vai observando, né, que as pessoas vão exercendo, vão assumindo, e esses papéis, na verdade, eles precisam ser questionados, né, dentro do próprio grupo. Então, é outra intervenção extremamente importante que o terapeuta precisa fazer. Ok? Dúvidas? Então, vamos lá. Como eu disse, os papéis, né, são extremamente importantes e eles estão dentro do grupo, né, e eles são assumidos pelas pessoas que estão ali, né, que atuam naquele grupo via de regra. Então, geralmente, as pessoas vão assumir papéis dentro do grupo e, via de regra, gente, esses papéis são papéis exercidos na vida real. Então, ou seja, são papéis que as pessoas geralmente exercem lá fora, entre aspas, e elas vêm também para o grupo trazendo esses papéis. Elas acabam, estão acostumadas a atuar daquela maneira lá fora, elas vêm para dentro do grupo atuar daquela mesma forma no grupo, certo? Então, a gente vai perceber uma similaridade entre os papéis no grupo e os papéis extra-grupos. O funcionamento do grupo traz significativa vantagem terapêutica, haja vista a possibilidade de combinar diferentes papéis e lugares ocupados pelos participantes. Uma das coisas bacanas, gente, do trabalho no grupo é que o sujeito ele pode experimentar, de repente, dentro do grupo, exercer um papel que na vida real ele não exerce. Ou seja, atuar de uma forma que na vida real ele não costuma atuar, que ele não costuma exercer. Então, isso permite ao sujeito essa experimentação de um novo lugar. Um grupo bem-sucedido apresenta papéis intercambiantes, ou seja, papéis que mudam entre os próprios membros e também papéis que mudam porque o grupo também muda. Então, o ideal é que os papéis eles sejam reflexos do próprio grupo, né? Então, à medida que o grupo muda, o papel muda também, e também que os papéis sejam intercambiantes, ou seja, que nem sempre uma mesma pessoa faça sempre o mesmo papel, mas que haja uma troca, haja uma flutuação de papéis, por assim dizer. A assunção de papéis solidários, ao invés de papéis centralizadores, também são indicativos de um grupo sadio. Né? Gente, quando um grupo está em sadio desenvolvimento, as pessoas elas acabam gradativamente sendo muito mais solidárias do que centralizadoras no grupo. Então, isso mostra que aquele grupo está numa evolução bem positiva. Bom, reparação. Reparação é uma outra função que contribui para a coesão do grupo. Gente, a reparação é justamente derivada da solidariedade que vai acontecer dentro do grupo. À medida que as pessoas começam a interagir naquele processo, elas vão sendo solidárias, né? Ou pelo menos elas precisam desenvolver essa solidariedade. Essa solidariedade vai permitir uma reparação delas mesmas e delas para com as outras pessoas. Gente, lembrando que quando a gente fala de reparação, a gente não está falando de você ser bonzinho o tempo todo, sabe? Não é essa bondade samaritana, não é isso. Mas a reparação é você perceber, por exemplo, que existe uma parcela de culpa sua naquilo que acontece no grupo. Então, vamos trazer para o contexto de uma família. Mas a vida inteira eu sempre me doei para os meus filhos, eu sempre me doei para casa, eu sempre me doei para meu marido, eu sempre me doei para tudo, eu abri mão da minha vida, eu deixei de trabalhar, eu parei tudo em função deles. E hoje meu marido não valoriza o que eu fiz, meus filhos não valorizam o que eu fiz, sabe? Parece que ninguém olha para o sacrifício. Mas quem mandou você fazer? Foi uma escolha sua, foi uma decisão sua. Então, você tem uma parcela de culpa nesse processo, porque você decidiu assim. Então, você decidiu abrir mão de tudo em função dos seus filhos e do seu marido, da sua casa, você abriu mão de tudo.
Ao fazer isso, você tomou uma decisão, e essa decisão tem consequências. Só que você tomou essa decisão esperando que, no futuro, seu filho e seu marido te dessem, digamos assim, o retorno esperado. Você criou uma ilusão de um retorno, você criou uma expectativa de um retorno, mas que ninguém é obrigado a cumprir. Então, você tem uma parcela de culpa nessa decisão. Então, é importante esse reconhecimento. E isso, gente, funciona como reparação. Você perceber que o que aconteceu naquele momento, naquele processo, também tem uma parcela de culpa sua, e não tão somente atribuir ao outro a responsabilidade como se o outro exclusivamente fosse o responsável por aquele processo, e não é. Ok? Então, é importante... Oi, Alex. Professora, Oi. na hora que vai, senão não acha de passar uma moto na hora. Eu vi. Olha só, você falando essa questão da reparação, eu me deparei com uma história, assim, de uma pessoa bem conhecida minha, assim, que ela, o tempo inteiro, assim, aconteceram várias coisas na vida dela, e por fim, assim, ela vivia um casamento onde o marido mantinha ela sobre uma pressão psicológica muito grande. Tipo assim, ele tomava o dinheiro, ela trabalhava e ele era totalmente desequilibrado, viciado em jogo, em outras coisas, e tomava o dinheiro dela inteiro. Ela ficava sem dinheiro nenhum, ela não tinha controle sobre a conta bancária, sobre nada, ela trabalhava, ela tinha que ficar pedindo dinheiro a ele o tempo inteiro. Então, sendo essa história toda dela, de né? isso, sendo que era dela. Ela viveu um casamento nesse estilo. Por fim, ele se matou. O ano passado, ele botou uma corda e... Aí, ela, depois que ela tomou esse choque de vida, ela viveu 29 anos com esse homem dessa forma. E aí, por fim, quando ele morreu, ele já tinha vendido tudo, ela não tinha mais casa, ele deixou ela na completa miséria. Assim, na miséria, digo assim, assim, totalmente desequilibrada financeiramente, e ela não sabia. E aí, o que aconteceu? Ela, depois, quando passou tudo isso, assim, conversas com ela, a gente conversando, que todo mundo, assim, era bem conhecido dela, e ela sempre tapeava, dizia que vivia um casamento bom, saía com ele, tudo assim, mantendo as aparências. Quando ele morreu, aí ela botou a culpa, que ela falou que vivia aquilo ali, aquele casamento, por conta dos pais, que ela fazia aquilo para agradar os pais, que não queria ser uma mulher separada, não queria, aí ela botou a culpa tudo no pai e na mãe, ela o tempo inteiro, tudo que ela falava, ela colocava a questão do... Aí estava a agressividade construtiva, isso, agressividade construtiva e agressividade destrutiva. Aí essa questão da reparação, tipo assim, que ela achava que ela tinha que ela, tudo que ela fazia, ela culpava, que ela fazia sempre para agradar os outros, sempre para agradar. E olha como a vida dela se deparou, o que ela ia fazer da vida dela agora para frente, que ela fazia tudo para agradar e ninguém, tipo assim, as pessoas não se incomodavam com aquilo que ela viveu a vida inteira se doando né? Para os outros. Você ninguém... contando assim essa questão da gente, bondade samaritana. Isso... Gente, você contando, mas é uma história, assim, a história dela, assim, por menores, é uma história bem complicada, assim, e assim, ela viveu o tempo inteiro, aí começou a tomar remédios depressivos fortíssimos, com psiquiatra, e assim, e ela só melhorou agora, depois de um ano e meio que aconteceu isso com ele, ela começou a encontrar outro namorado, e aí ela parou de tomar os remédios depressivos e melhorou. Até a história de contar essa história. Toda vez que a gente chegava lá, ela contava a mesma história. Sempre. Porque, na verdade, há um interesse inconsciente de suscitar essa, entre aspas, essa pena, sabe? Esse sentimento mesmo de, poxa, mas fulana é tão sofrida. Você está entendendo? E aí entra o seguinte questionamento, né? Qual é a sua responsabilidade nesse fato? Então, se alguém te extorquiu, porque isso é uma extorsão, se alguém te extorquiu durante 29 anos, você contribuiu para isso. E só chegou a esse ponto, a esse nível, porque houve sim uma parcela de responsabilidade do próprio sujeito. Seja uma responsabilidade consciente, de você permitir, porque é cômodo permanecer casada, porque é cômodo perante a sociedade eu estar nesse lugar, seja de uma responsabilidade inconsciente, porque eu me sinto atrelada a esse casamento, porque eu acho que eu sou incapaz de conseguir um outro. Não sei, mas existe uma responsabilidade.
é aquilo que eu falo sempre: ninguém faz com você nada que você não permita, exceto se for uma situação, por exemplo, de uma arma no seu rosto, né, de uma arma apontada para você. Aí você faz, infelizmente, qualquer coisa porque você está na iminência de perder a vida. Mas do contrário, mas ele, tipo, meu marido não me respeita, minha namorada não me respeita, mas você, de algum modo, você tem uma parcela de responsabilidade. É muito cômodo a gente transferir essa responsabilidade como se ela fosse exclusivamente do outro, e na verdade ela não é. Por quê? Porque no primeiro momento que isso aconteceu, se há num primeiro momento, digamos assim, uma interferência desse sujeito sobre mim, eu preciso cortar o nó. Mas eu não cortei. É porque ele vai mudar. A partir desse momento já foi. O ciclo ele se torna vicioso e você vai sempre permitindo. Então acontece que nesse momento você também assume uma parcela nessa condição. Existe um ganho secundário nesse momento. A gente precisa descobrir qual é. Então, essa reparação, gente, que vai ser promovida no grupo, ela vai justamente envolver as pessoas para que elas se sintam livres e francas. E é a hora justamente de haver uma troca, de você chegar e dizer, olha, mas eu faço isso, de existir esse enfrentamento, no sentido mesmo de colocar os pratos limpos na mesa, sabe? De colocar os pratos limpos? Colocar os pratos na mesa. Colocar os pratos sobre a mesa, justamente para que esse sujeito consiga colocar para fora, né, consiga verbalizar adequadamente todas essas questões. E aí é importante você perceber que a atmosfera nesse grupo, naquele momento, ela pode se tornar uma atmosfera agressiva. Lembrando, gente, que a agressividade é diferente de agressão. A agressão ela é destrutiva e ela vai levar, né, esse grupo ao desfacelamento. Já a agressividade, no sentido de você colocar para fora, com raça, com coragem, dizer, não, eu tenho que dizer tudo que está aqui, que eu nunca falei o tempo inteiro, esses anos todos, eu nunca disse, eu tenho que dizer agora. Essa agressividade ela é construtiva, na medida que ela vai ajudar esse sujeito a elaborar questões que até então ele não conseguia elaborar adequadamente e que levaram a esse lugar, né? O levaram para esse lugar que ele estava até então. Já finalizando, gente, não, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, só faltam função psicanalítica e os atributos do grupo terapeuta, porque a função psicanalítica, ela vai requerer um pouco mais de explicação, e a gente já são 9h05, tá? Aí na próxima aula, então, eu termino esses slides, né, e aí a gente vai falar sobre os atributos do coordenador, tá certo? Então, beijo grande a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, próxima terça-feira. Lembrando que eu vou postar no grupo as orientações sobre o vídeo, eu quero ver os vídeos de vocês, eu quero ver as familhinhas de vocês. Estou ansiosa para ver os vídeos e as familhinhas de vocês, tá bom? Beijo, meu povo lindo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa.